Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o texto argumentativo. O texto argumentativo é o tema da semana 2 do PET volume 1 do nono ano. O texto argumentativo, pessoal, muitas vezes é lembrado quando nós vamos fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, porque lá nós temos o texto dissertativo argumentativo, que é a junção de dois tipos textuais, dissertar e argumentar. Nesse caso, nós vamos focar basicamente na argumentação. O que é argumentar? Argumentar é convencer alguém do nosso ponto de vista. É tentar que aquela pessoa ela compreenda o nosso posicionamento e muitas vezes até mesmo convencê-la de que o nosso posicionamento é mais interessante. Então aqui nós temos um conceito que está também presente lá no PET. A argumentação vem sempre associada a um desafio, convencer alguém de alguma coisa, demonstrar a validade de uma tese, defender um ponto de vista. A atividade de argumentar pode ser feita de diferentes maneiras, seguindo distintos formatos. Cada um desses formatos corresponderá a uma concretização textual específica, sendo chamados de gêneros textuais, nesse caso, argumentativos. Então, argumentar é convencer alguém de um determinado ponto de vista, é defender aquilo que nós estamos colocando ali, expondo naquele momento. Dentre os principais gêneros argumentativos escritos, destacamos dissertação, artigo de opinião, carta de leitor, editorial, resenha, texto publicitário, entre outros. Então, dentro do tipo textual argumentativo, nós temos vários gêneros textuais importantes. Artigo de opinião, que é publicado em jornais e revistas, a carta do leitor, o editorial, todos eles são importantes e todos eles utilizam da base argumentativa para fazer valer o seu ponto de vista. Características. Ele é redigido em prosa, com períodos e parágrafos, e tem o intuito de persuadir alguém sobre determinada ideia. Então, eu tento convencer alguém daquilo que eu estou pensando. A tese defendida deve ser clara, de forma a ser facilmente identificada pelo leitor. Então, a tendência é que o texto argumentativo ele não seja um texto difícil, ele precisa ser de fácil entendimento, ele precisa ser claro. E quais são os tipos de argumento que nós temos? Eu coloquei alguns deles aqui para vocês. Nós temos o argumento de autoridade, que é exatamente uma pessoa especializada naquele assunto, que vai dar a sua opinião a respeito daquele assunto. O argumento de consenso, que é aquilo que a maioria pensa. A comprovação pela experiência e observação, a utilização de pesquisas, por exemplo, dentro do seu texto, né? um dado, uma pesquisa. Fundamentação lógica é exatamente pensando na questão da causa e do efeito. Então, é muito interessante pensar que existem várias maneiras de argumentar, várias maneiras de se defender um ponto de vista. E nós temos aqui 4 que são os mais utilizados. Argumentação de autoridade, de consenso, de experiência e observação ou de fundamentação lógica. A estrutura desse texto, geralmente, é da seguinte maneira. Nós temos a introdução, onde nós temos ali a apresentação da tese. Tese é o ponto de vista que você vai defender. Nós temos o desenvolvimento, ou argumentos, que é a parte onde você vai argumentar, vai defender a sua tese, o seu ponto de vista. E temos a conclusão, que é quando você vai concluir a sua ideia. Dicas para argumentar. Saiba criticar. Concorde para gerar empatia, mantenha-se bem informado, utilize bem o português e relacione as informações. Desses aqui eu queria chamar a atenção para a questão de estar bem informado. Em um mundo de fake news é muito importante se informar com notícias que sejam confiáveis. Não adianta ler sites que não são tão confiáveis assim. Precisamos buscar informação de qualidade na internet. Vamos utilizar a internet de uma maneira benéfica. Frase, oração e período. O que acontece? Lá no PET, nós temos essa parte de texto argumentativo e logo em seguida nós temos alguns conceitos de sintaxe. Sintaxe é a área da gramática que nós temos ali um foco nas orações, nas relações das orações. Então, antes de entrar nessa parte mais específica, eu acho importante relembrar o conceito de frase, oração e período.
A frase é palavra ou conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem. Então, se fez sentido, é uma frase. Agora, para ser uma oração, tem um pré-requisito, que é exatamente o verbo. Então, a frase ela não tem pré-requisito. Fez sentido é frase. A oração não. A oração ela precisa de um verbo. E temos o conceito de período. O período ele pode ser simples ou composto. Ele será simples quando ele tiver apenas um verbo. E ele será composto quando ele tiver mais de um verbo, de 2, 3, 4, infinitivamente. Então é muito importante pensar que nesse conceito aqui de frase, oração e período, nós vamos precisar do conceito de oração. Então, oração é exatamente uma sentença que precisa, que necessita de um verbo. Tá? E dentro de oração, obviamente, depois nós vamos classificar período simples ou composto. Se tem apenas um verbo, tem apenas uma oração, período simples. Se tem mais de um verbo, é um período composto. Lá na apostila, nós temos a questão das orações, né, na apostila do PET. Então, aqui nós temos as orações se relacionam umas com as outras por meio de uma palavra ou expressão que as liga. Essas palavras ou expressão é chamada de conjunção. Então, pessoal, é como se eu tivesse aqui uma cola, como se eu tivesse uma ponte que vai interligar uma oração à outra. Essa pontezinha eu chamo de conjunção. E nós temos aqui o conceito de conjunção. O que é conjunção? Conjunção é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem singular, não tem plural, ela não tem feminino, masculino. Ela é invariável, ela não sofre alteração. Relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Então, a função da conjunção é conectar, por isso que nós falamos de conectivos, é exatamente fazer a conexão entre uma oração e outra. Dentro da conjunção, nós teremos uma divisão. Nós temos as conjunções coordenativas e subordinativas. O que isso quer dizer? As conjunções coordenativas interligam corações que são independentes. Ou seja, se você tirar aquela conjunção, ainda assim vai fazer sentido as duas orações. Na conjunção subordinativa, se você tirar a conjunção, uma oração vai ficar limitada, vai ter perda de significação. Então, a conjunção coordenada interliga orações independentes. E as conjunções subordinadas ou subordinativas, elas vão interligar. Vai ter ali a presença de uma oração que é independente com uma oração que é dependente. Por isso que eu falo subordinada, porque uma é subordinada à outra. Coloquei aqui também quais são as conjunções coordenadas. Nós temos aqui aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Temos também aqui uns exemplos. Se vocês quiserem dar uma pausa para conseguir ler aqui com mais calma essa parte aqui das conjunções coordenadas, é muito importante, tá? Então, aqui aditiva, nós temos o e, adversativa, mas, porém, todavia, contudo. Alternativa, dá uma ideia de alternância. Nós temos o ou, o já, o nem. Nós temos aqui alguns exemplos. Conclusivas passam essa ideia de conclusão e explicativas vão explicar. Quando nós temos lá o porquê junto, sem acento, no caso é uma conjunção explicativa. Então, é de acordo com a ideia que vai ser transmitida por essa conjunção que nós vamos utilizá-las ou não. Já as conjunções subordinadas, ou também chamadas de subordinativas, elas têm um pouco mais de classificações. Então, nós temos elas que podem ser causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas e integrantes. Só queria chamar a atenção aqui, quando eu falo de locução, na verdade é uma palavra mais outra palavrinha que tem o sentido de uma só. Então, quando eu falo locução conjuntiva, são duas ou mais palavras que têm o sentido de conjunção. Se eu falo locução prepositiva, uma ou mais palavras que têm sentido de preposição. Então, aqui nós vamos prestar atenção ao sentido, tem que saber interpretar. É claro que nós estamos falando de gramática, mas ainda assim é muito importante saber interpretar, porque vai ser a interpretação que vai ajudá-los a fazer as atividades lá do PET. Então, hoje nós falamos sobre os textos argumentativos e falamos um pouquinho das conjunções. Então, a conjunção, ela é muito importante. Pessoal, muito obrigada pela presença e pela visualização de todos. Eu espero que o conteúdo tenha ficado um pouco mais claro. A gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigada.